A paz do Senhor Jesus Cristo, amados e amadas irmãs. Estamos hoje no quarto dia da campanha, com o tema Sai da Caverna. O versículo-chave da campanha se encontra em 1 Reis, versículo 19, versículo 11. Estarei fazendo leitura bíblica no capítulo 19 de Reis, do versículo 8 ao 11. Elias no Monte Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. Com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. Eli disse: Deus a Elias: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. E eu fiquei, só eu, e buscam a minha face para tirarem. Ele disse: Deus, sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia aos montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois o vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois o terremoto, um fogo. Porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e calma. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto na tua capa e saiu para fora. E pôs a entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Até essa parte. O interessante que nós podemos ver nessa passagem, que levantou-se Elias, né? Ele comeu, bebeu e conseguiu caminhar durante 40 noites e 40 dias. Mas de repente, quando ele estava caminhando, ele viu o Monte Horebe, o Monte de Deus, entrou naquele monte e ali ficou dentro daquela caverna. Muitas vezes nós também vamos por caminhos sem pedir a direção de Deus. Não oramos, tomamos decisões, agimos conforme o nosso próprio entendimento e acabamos nos frustrando, nos perdendo durante esse caminho. Aí paramos num lugar e não conseguimos sair daquele lugar. Talvez uma decisão você tomou aí com a cabeça quente, devido ao seu trabalho, você saiu do seu emprego, você não consultou a Deus e agora você se encontra desempregado, porque a proposta que te fizeram foi uma proposta em vão. Você viu que não era aquilo que você imaginava e se decepcionou. Também devido à relação que está entre você e seu cônjuge, você tomou a decisão de separar-se e agora você se arrependeu, você deveria ter buscado uma reconciliação. E muitas decisões que nós tomamos, às vezes, sem consultar a Deus. Através do seu ministério, você mudou de igreja, você estava naquela denominação há anos, mas por falta de oportunidades ali para desenvolver seu ministério, você saiu dela e agora você está em outra denominação. Você se arrependeu de ter saído. Muitas vezes nós temos que pedir orientação a Deus. O caminho do Senhor são perfeitos. Do homem, né? O pensamento vem os planos, mas o caminho do Senhor é perfeito. E Deus sabe o que é melhor para nós.
Também vimos nessa parte que Deus fala para Elias: o que fazes aqui, Elias? O Senhor perguntou para ele, porque ele estava no lugar aonde Deus não mandou ele ir. Ele foi ali por conta própria. E muitas vezes Deus pergunta para nós: o que você está fazendo? E você não vai consultar a Deus para saber qual direção certa que você deve tomar, qual decisão certa você deve tomar. Quando nós andamos alinhados à vontade de Deus, tudo flui, tudo ocorre perfeitamente. Mas quando nós saímos da sua direção e da sua vontade, vamos encontrar obstáculos. Muitas vezes fomos nós mesmos que criamos essas provações, porque não consultamos ao Senhor. Não buscamos do alto do céu uma verdadeira orientação. Para assim podermos servir a Deus totalmente, andarmos conforme a vontade do Senhor, seremos bem-sucedidos. Quando nossa vontade se alinhar à vontade de Deus, quando o nosso caminho estiver na direção que Deus quer que nós estejamos. Elias estava naquela caverna, mas ali ele foi por conta própria. Ele caminhou 40 dias e 40 noites, cansou-se e entrou naquela caverna. Deus pergunta para Elias 2 vezes: o que fazes aqui, Elias? Ele se queixa, diz que só sobrou ele. Na verdade, o Senhor vai falar para ele mais para frente que 70 joelhos não se dobraram a Baal. Quando Deus fala com ele em voz calma e mansa, o que ele faz? Ele toma a sua cabra sobre si, sai de dentro da caverna e vai seguir o caminho que o Senhor ordenou para ele seguir. Depois disso, ele unge 2 reis. Aí ele está assim, andando conforme o que o Senhor deseja para ele, no caminho que o Senhor escolheu. Muitas vezes nós deixamos de andar no caminho que o Senhor escolheu para nós. Nós desviamos dele. Porque nós queremos pegar atalhos. E nisso nós acabamos sofrendo. Porque quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, no caminho dele, mesmo que passamos provações, lutas, nós vamos chegar no destino que o Senhor quer que nós chegamos. E nós vamos vencer. Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós estamos andando em direção certa. A direção que o Senhor nos ordenou, para que nós assim caminharmos. Sabemos que teremos nesta direção vitórias terrenas. Porque nenhum olho viu, nem ouvido ouviu as bênçãos que o Senhor tem preparado a todos aqueles que o amam. Quando nós estamos andando conforme a direção de Deus, vamos ter a vitória maior, que chegaremos na Canaã celestial. Sem tomar atalho, sem andar conforme as nossas decisões, chegaremos aonde o Senhor quer que nós chegamos. Depois que Elias ouve a voz de Deus e sai daquele monte, vimos grandes efeitos na vida de Elias. Até ele ser arrebatado aos céus, numa carruagem de fogo. Foi ali um grande arrebatamento que teve na vida de Elias. O Senhor levou Elias para si, de tão amado que Elias era por Deus. O Senhor levou ele para os céus. Assim como nós também seremos levados para o céu, porque ali representa o arrebatamento. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar em nome de nós também seremos arrebatados. Mas nós não podemos parar. Não podemos deixar que as cavernas da vida, que representam as lutas, representam os problemas, as dificuldades, as enfermidades, as aflições, nos parem no caminho. E como Deus falou com Elias: Elias, o que fazes aqui? Deus fala para nós: o que você está fazendo?
não olhe para esse problema, essa adversidade. Continua a sua caminhada rumo a Canaã celestial. Quando nós estamos caminhando rumo a Canaã celestial, chegaremos aonde o Senhor quer que nós chegamos. Aqui no capítulo 2 livro de Reis fala: Elias é levado ao céu num carro de fogo. Capítulo 2. E sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. E disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E ele disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém Eliseu: vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele lhe disse: também, bem eu sei, calai-vos. E ele disse: fica até aqui, porque o Senhor te enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas. E a longo pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou, e feriu as águas. E quando se dividiu para as duas bandas, passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse: Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja por mim porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, senão, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Segundo a Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Depois que Elias saiu daquele monte, ó qual foi a experiência que ele teve com Deus. Ele foi arrebatado aos céus. Eliseu, que estava ali, o seu moço, o sucedeu. Era o sucessor de Elias. E quando Elias foi arrebatado, ele pediu sobre si a porção dobrada. Depois podemos acompanhar nessa leitura bíblica os milagres através da vida de Eliseu. Como Eliseu também foi usado por Deus. Elias era tão amado por Deus que ele foi levado aos céus num carro de fogo. Se Elias tivesse continuado dentro daquela caverna, ele não tinha vivido essa grande experiência com o Senhor. E não tinha visto todas as profecias que ele cumpriu sobre Israel. Quando Elias foi arrebatado, já tinham se cumprido todas as profecias. Jezabel já não existia mais, Acabe não existia mais. E ele viu ali que, conforme ele andou à vontade do Senhor, toda aquela situação adversa que o povo de Israel estava enfrentando tinha se mudado. Não era mesmo mais aquela situação. Não é aquela situação que ele estava enxergando dentro daquela caverna. Quando ele saiu para fora da caverna, e Deus continuou usando a vida dele em profecia, usando ele para ungir os profetas, os reis. Deus mudou ali aquele cenário que o povo de Israel estava vivendo, porque ele se colocou para fazer a vontade do Senhor e ver de acordo aquilo que o Senhor tinha determinado no ministério de Elias. Ele não recuou, ele continuou adiante. E grandes feitos foram feitos por ele. Até fogo do céu
o Senhor mandou e exterminou um grande exército de 50 homens. Depois, eles perguntavam para ele, se você for homem do céu, que caia fogo do céu. E caía. Porque ali estava um verdadeiro homem de Deus. Mas diante uma situação que ele enfrentou ali, ele se colocou dentro de uma caverna. Quantas vezes nós nos colocamos dentro de uma caverna? Quando nós enfrentamos uma luta, uma adversidade que nos causa pânico, temor, situações que nós não sabemos o que fazer, porque não temos o que fazer. Tem situação que não é nós que vamos resolver, é Deus. Como que Deus vai resolver? A partir do momento que nós colocamos na posição de andarmos conforme a vontade do Senhor. Voltarmos a ler a Bíblia, a jejuar, a meditar, a ter comunhão verdadeira com Deus. Aí veremos essa situação sendo mudada e transformada. Essa enfermidade sendo curada, o seu casamento sendo restaurado, as suas forças sendo restaurada, a partir do momento que você se colocar a viver de acordo com a vontade do Senhor, Jesus Cristo. Agora estarei fazendo uma oração neste 4º dia de campanha. Deus amado, Deus eterno, nas tuas mãos apresento cada ouvinte desse áudio de oração. Aonde chegar este áudio, Pai, renova as forças, a fé do fraco, do desanimado, do abatido. Oh Deus querido, Deus eterno, vai de encontro nos hospitais, os enfermos, acamados. Traz a cura para esta enfermidade. Levanta, Senhor, aquele que está frustrado, desanimado, sem forças para caminhar. Aquele que não ora mais, não jejua, que não busca a tua face. Derrama sobre ele uma unção, um renovo espiritual, para que todos possam andar conforme a tua vontade, seguir o teu caminho, para que a nossa vontade esteja de acordo com a tua, para que o seu caminho seja o nosso, para que possamos andar, Deus querido, Deus eterno, de acordo com aquilo que o Senhor planejou para nós. Possamos ser usados. Nos usa, Pai, como vasos, instrumentos na tua mão. Derrama sobre nós, Pai, a tua unção, o renovo espiritual. Aleluia. Gloritima brans. Gloritima brans. Aleluia. Cantares me talans, gloritima brans. Valentalans, cantando los, lintales e mitantales. Quando nós andamos de acordo com a vontade do Senhor, as nossas forças se renovarão. Assim, quando nós colocamos à disposição de Deus, veremos grandes feitos e milagres, assim como Elias viu e viveu e presenciou na presença de Deus, quando nós estivermos verdadeiramente no caminho que o Senhor escolheu para nós. Aleluia, gloritima brans. Oh Deus querido, Deus eterno, que possamos andar conforme a tua vontade e possamos andar conforme o caminho que o Senhor escolheu para nós, para que nós possamos orar e as nossas decisões estejam de acordo com a tua vontade e o nosso caminho seja o teu caminho. Este caminho, Pai querido, Pai eterno, amplo, que nós passaremos, enfrentaremos lutas e adversidades, mas encontraremos com o Senhor na Canaã celestial. Aleluia, gloritima brans. Quando nossa vontade estiver de acordo com a vontade de Deus, o Senhor renovará as nossas forças e a nossa fé. E nós chegaremos aonde o Senhor quer que nós chegamos e conquistaremos aquilo que o Senhor quer que nós conquistamos. Então, antes de qualquer decisão, ore, peça a orientação do Senhor e você vencerá essas lutas e passará essa adversidade dando glória a Deus e aleluia, e terá um grande testemunho para contar e para exaltar o santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você anda de acordo à vontade de Deus, as suas forças se renovarão. Amém, Jesus. Glória a Deus.